Olá, o programa Argumento de hoje conversa com o senador José Agripino sobre a privatização da Eletrobras. Senador, o partido já tem uma posição definida em relação à privatização ou o senhor já tem uma posição? A medida provisória ainda não chegou ao Congresso, mas o governo já disse que vai enviar. Tanto eu como o meu partido, até porque o partido tem uma formulação programática que é favorável a o que o Estado puder abrir mão em matéria de gestão, em matéria de iniciativa para prestar serviços ao cidadão e ao país, se não for uma questão fundamental que o Estado seja o único capaz de prestar o serviço, nós somos favoráveis. Isso chama-se privatização. Assim como foi feita a telefonia, foi feito na concessão de rodovias, em muitos segmentos da iniciativa do governo, em que no momento em que interessados privados se interessaram por prestar um serviço que ocupava as finanças públicas do Estado, o Estado abriu mão e nós fomos favoráveis. É o caso da energia elétrica. A energia elétrica, num dado momento, principalmente o modelo da hidroeletricidade, energia hidrelétrica, há anos atrás, era uma necessidade nacional e não havia, na iniciativa privada, não havia do capital privado, gente com capital suficiente, próprio ou de financiamentos, para gerar ou para produzir uma Itaipu, por exemplo, para fazer uma Paulo Afonso, por exemplo. Então, como o brasileiro precisava da energia elétrica que essas hidrelétricas produziam, e não havia capacidade do capital privado de produzir, o Estado entrou. E hoje seria o contrário. E hoje é o contrário, como você muito bem colocou. Infelizmente, os 12 últimos anos de governo descapitalizaram o Brasil. O Brasil apostou no modelo de pré-sal que não se configurou, apostou e começou a gastar por conta. E porque gastou por conta, levou as finanças públicas do Brasil a uma quebradeira horrorosa. Uma dívida pública interna monstruosa, tanto é que o principal objetivo do governo hoje é baixar a inflação para baixar a taxa de juros e, por via de consequência, baixar o volume do serviço da dívida pública interna, que é monumental, superior a 2 trilhões de reais, para que o Brasil tenha um recurso mínimo para sobreviver. Mas, como eu dizia, num dado momento, das finanças públicas do Brasil destruídas, é preciso você realizar recursos até em função de coisas que o Brasil detém, como propriedade sua, que pode abrir mão, e a venda desses ativos podem gerar recursos para você cobrir essa passagem do déficit para uma situação de equilíbrio fiscal, que é o que todos nós queremos, para que o Brasil volte à normalidade. Então, em função disso, é que eu sou favorável, e o meu partido é favorável, à privatização também da Eletrobras, porque elas já existem, elas já produzem energia elétrica, elas pertencem ao Estado, o Estado que está quebrado, está falido, está precisando de dinheiro para aplicar em educação, saúde e segurança, não tem esse dinheiro, mas tem esse capital guardado. Então, se existe na iniciativa privada dinheiro suficiente para você ativar compras e continuar a produção de energia elétrica, nada mais razoável do que você usar esse ativo, que é fundamental, mas que pode ser tocado pela iniciativa privada, vendê-la para aplicar naquilo que o Brasil não está tendo dinheiro para gerir. Vender ativos que custaram dinheiro no passado porque não tinha ninguém na iniciativa privada capaz de fazer esses investimentos, agora tem, e quem não tem é o Estado. Vamos agora inverter o papel, fazendo uma coisa que o mundo inteiro faz. Não é o Brasil, o mundo inteiro faz. Se dissesse, ninguém no mundo tem o capital privado gerando energia elétrica. Tem sim, tem no mundo inteiro. Tem sim, até porque a energia elétrica é um bem que os brasileiros precisam e não é necessariamente obrigação do Estado fazer essa produção. O Estado, num dado momento, supriu a necessidade do capital, mas hoje já há capital privado capaz de gerar energia elétrica para atender os brasileiros. E esse é um setor que está precisando de muito investimento, né? A gente viu agora na seca que a hidroeletricidade já está sendo posta em xeque, né? Será que o Brasil vai ter condições de continuar na matriz energética hidrelétrica durante muito tempo com essa seca prolongada? Vou lhe dar um dado em cima da colocação perfeita que você faz. O meu estado talvez seja hoje o Rio Grande do Norte.
talvez seja hoje o maior produtor de energia eólica do Brasil. Dentro de alguns poucos anos, o Rio Grande do Norte vai produzir o que Itaipu produz. Produzir em energia dos ventos, energia eólica. Pois eu sou surpreendido hoje com a notícia de que vai haver, eu já estou atuando nesse sentido, já fui para cima da ANEEL. Eu fui informado de que o meu estado, que é o maior produtor de energia eólica do Brasil, um substituto à altura da energia hidrelétrica e de qualquer outro tipo de energia alternativa, meu estado não está participando ou não está previsto participar dos leilões de energia que estão por acontecer proximamente, porque o meu estado tem muito vento, mas não há linha de transmissão feita suficiente para receber novas geradoras de energia eólica que gera energia e tem que colocar numa linha de alta tensão para distribuir para o resto do Brasil inteiro. Então, cabe na cabeça de alguém você ter um modelo alternativo e por falta de recursos da Eletrobras, porque aí a linha de transmissão é obrigação da Eletrobras prover. É obrigação de governos em função de uma estimativa de geração de energia, seja biodiesel por bioenergia, seja por energia fotovoltaica, seja por hidroeletricidade, seja por pequenas hidrelétricas, ou seja por energia eólica. É preciso que o Brasil tenha no seu plano de distribuição de energia elétrica, no plano de distribuição de energia, tenha a sua rede de distribuição, a rede de alta tensão, planejada para receber a energia projetada, que projetada e executada vai despejar em linhas de alta tensão. Pois o meu estado tem a capacidade de produzir e a informação que eu tenho é que essa capacidade não vai se pragmatizar em novas centrais, em novos leilões, porque não tem a estrada para distribuir o fluxo da energia produzida. Então, não cabe na cabeça de ninguém esse tipo de modelo. E é preciso estar atento para a energia hidráulica ou hidrelétrica, para as energias alternativas e para os instrumentos de distribuição de qualquer tipo de energia elétrica, para que a gente não se depare com a notícia ruim que eu tive hoje de que nós temos potencial, mas não temos a estrada para distribuir a energia que é preciosa no Brasil e no mundo, a energia eólica. Agora, a venda da Eletrobras, senador, seria para cobrir déficit ou para fazer investimento? Aí é uma questão do governo que quer e apresentou-se disposto a vender parte do seu patrimônio, apresentar o plano de aplicação. Se é para cobrir déficit ou se é para liberar recursos para investimentos em outras áreas. Cabe a nós avaliarmos aqui a proposta de venda e a proposta de aplicação dos recursos decorrentes da venda. O governo chegou a anunciar que o preço seria 20 bilhões de reais. A Eletrobras teve um lucro no ano passado de 3,4 bilhões e nos anos anteriores teve prejuízo. 20 bilhões não está muito barato, senador? Depende. O prejuízo decorrente da produção e venda de energia elétrica, a gente sabe o que houve. A imprevisão dos governos do PT levou a que as hidrelétricas que não tiveram fluxo de água suficiente para a produção da energia que o Brasil precisava, com esse déficit fomos obrigados a acionar as termoelétricas que consomem ou BPF ou óleo diesel. E aí vem a bandeira vermelha, a malfadada, perversa bandeira vermelha. Daí o prejuízo. Quando o fluxo de água melhorou um pouco, ela passou a ser superavitária. Então você tem um balanço, horas a Eletrobras, pelo modelo existente, feito ao longo de muitos anos. Ou horas a Eletrobras dá prejuízo, horas ela dá lucro. Tem que fazer o balanço global. E 20 bilhões é muito, é pouco. Tudo isso vai ser avaliado na hora certa. O importante é você avaliar se é conveniente a venda para suprir com a venda as necessidades do Estado em áreas que são da responsabilidade exclusiva do Estado, tipo educação, saúde, segurança, bem-estar social, ou se você reserva-se o direito de ter aquela propriedade, podendo passar para terceiros privados, se quiser, mas resolve, por uma política interna, manter como propriedade do Estado e o Estado não lucrar. O Estado é a sociedade e o Estado não tirar proveito daquele bem que poderia ser negociado para que a sociedade tivesse outros benefícios decorrentes daquele patrimônio. O fato de vir por medida provisória e não por projeto de lei é um problema? A medida provisória envolve a mesma discussão que um projeto de lei, apenas com prazos.
E a gente sabe que o Congresso é entupido de demandas e que a definição de prazos é fundamental para que você tenha começo, meio e fim na apreciação de um projeto. Então, a discussão vai ocorrer do mesmo jeito, só que com o imperativo de prazos para você aprovar ou rejeitar. Ainda mais em ano eleitoral, né? 2018. É um problema, é claro, porque você com o ano eleitoral, você tem o calendário eleitoral, tem campanha eleitoral, tem pré-campanha, e aí você se impõe funcionamento do Congresso dentro da regra do que sempre existiu, dentro de períodos pré-estabelecidos que não são folgados, em função do fato eleitoral, que é um fato perfeitamente reconhecido como importante em qualquer regime democrático do mundo. Senador, muito obrigada pela participação no programa Argumento. E se você quer enviar sugestões de temas, opinião a respeito do nosso programa, ligue para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se você quer rever esta e outras entrevistas, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv. Até a próxima!